Oi, gente, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou a Tamires, bem-vindos ao canal Direito Azul. Então, gente, hoje a gente vai dar uma sequência ao nosso assunto do vídeo anterior sobre inteligência artificial. Claro que a gente vai falar também sobre direito, psicologia, etc, 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 né? Na verdade, nós vimos o quê? Que tudo isso é uma projeção humana da nossa própria natureza. Eu reproduzo na máquina o que eu descobri que eu sou. Então, eu convido aí os estudiosos da psicologia para me ajudar a construir esse pensamento. Por que reproduzir a inteligência artificial, né? O que eu já sou, ao invés de me desenvolver mais? Vamos pensar, porque pensar faz bem, tá? Outra coisa que a gente pode pensar é que a tecnologia é um produto da inteligência que permite maior facilidade nas tarefas diárias da vida. Ela existe proporcionalmente ao desenvolvimento da inteligência humana. Desde que a nossa espécie aprendeu mais coisas e pôde unir os conhecimentos, é que a tecnologia surgiu. Então, a descoberta da roda, a descoberta do fogo, construção de casas, a pesca, a caça, instrumentos para essas atividades, né? Tudo isso foi tecnologia. Então, hoje nós estamos no ponto de reproduzir a nossa inteligência nas máquinas. Mas a questão também é, quais os limites disso? Até que ponto eu preciso reproduzir parte de mim mesmo para me enxergar? Gente, eu quero que vocês continuem pensando, tá? Nadando aqui nesse oceano. Eu levanto as possibilidades, mas eu não sou dona da fonte do conhecimento. O ideal é que cada um, nas áreas que tem mais facilidade, faça essa investigação, tá? Mas vamos lá. Até esse ponto, então, foi possível a gente notar que a tecnologia é uma extensão do cérebro humano, certo? E parte da sua autorreprodução. E que, por enquanto, é a emoção que nos separa da inteligência artificial. Ou seja, se uma máquina já se assemelha em partes a um ser humano, existe também a expectativa de que possa, com mais avanços, se igualar. Ou ainda, quem sabe, superar a capacidade humana. Gente, quem sabe um dia ainda existe uma sociedade de máquinas. Ou de máquinas e ciborgues, né, que são os humanos robotizados aí. Parte humano, parte máquina e tal. Se um dia nós tivermos uma sociedade de máquinas, a gente vai precisar de um ordenamento jurídico, a gente vai precisar de leis. E como que a gente vai fazer? Vão ser direitos iguais? Humanos terão preferência em relação às máquinas? Serão hierarquicamente superiores? Gente, eu tenho que surtar na maionese com vocês, tá? É preciso que a capacidade de pensamento seja expandida. O nosso tempo já tem nos exigido isso. Então, vamos olhar para os outros, né, olhos, para aquele filme de ficção científica, por exemplo. Vamos olhar com outros olhos, porque podem sim ser chamados de ficção científica, porque o que importa é que a gente armazena no inconsciente. Então, tanto faz o nome que eu dou, né? Mas vamos cogitar a possibilidade de que um dia as máquinas superem tanto os seres humanos que possam, inclusive, deixar de usar a bagagem humana e criar algo próprio. Não só em termos de ordenamento e leis, mas também em termos de comportamento no geral. Então, pensar como seria o ordenamento jurídico na sociedade de máquinas também é complexo. Porque a gente teria que considerar os possíveis conflitos também. Isso aconteceria caso as máquinas rompessem a barreira do pensar. Se considerarmos que tudo no universo e no ser humano é produto de evolução, de novo sem brigas, tá, gente? Darwinistas, religiosos, tamo junto. O ato de pensar, portanto, né, ele pode ser um exercício que desenvolve e desencadeia a formação da inteligência e do processo de aprendizagem, o que poderia gerar conflitos. A gente sabe que os relacionamentos entre indivíduos e a diversidade das suas características norteia a necessidade de estipulação de normas para que ela seja viável à convivência, certo? Mas o que faz com que haja um conflito de interesses e divergência de meios, se não a diferença dos próprios indivíduos? Nós somos diferentes em essência nos ensina a psicologia, mas iguais em direitos, nos ensinam as leis. Então, somos produtos, portanto, da genética, da nossa história, das nossas experiências de vida e, sobretudo, da reflexão e internalização que fazemos de tudo isso que a gente recebe. E a isso a gente dá o nome de consciência. Mas vamos voltar lá para o conflito de interesses. Vamos notar que o ato de pensar é fundamental.
Vamos usar a pandemia da Covid-19, por exemplo. Esse evento, gente, fez com que o mundo todo se adaptasse às pressas a diversas insurgências. A tecnologia teve de ser inserida em esferas antes não tão usuais. As compras, os serviços, os meios de comunicação, quase que em sua totalidade, passaram a ser feitos pela internet e pelo mundo digital. No ambiente jurídico, por exemplo, desde o processo eletrônico, né, a gente vem passando por mudanças, mas no último ano vieram as audiências online. Não sei meus colegas advogados, mas eu preferi 1000 vezes, tá? A online. Mas, enfim. Então, assim, não é de se estranhar que após esse episódio haja ainda mais avanços tecnológicos no mundo todo, inclusive com o que podemos chamar de miscigenação de personalidades humanas e digitais. Olha que profundo. Gente, o que eu soube de gente que ficava conversando com a inteligência artificial do celular, sabe? Tipo a Bixby, a Siri, nessa pandemia, não é brincadeira. E é sério, tá, gente? Claro que é muito difícil, né? Hoje a gente prever como seria um possível ordenamento para uma sociedade de máquinas e ciborgues. Mas sendo que nós ainda, né, nem adaptamos o nosso ordenamento analógico ao que a gente tem vivido digitalmente, por exemplo. Mas a parte disso, gente, nós temos que pensar que imaginar um cenário tão amplo em evolução tecnológica, né, vai permitir às máquinas não apenas a aquisição de personalidade, como também de consciência. E aí, como que a gente lida com isso? Como que o direito vai lidar com isso? E se uma máquina tiver consciência mais desenvolvida que a minha? Matematicamente falando, a máquina teria mais facilidade em acessar todas essas informações, né? As informações nela armazenadas. Então, por que nós não acessamos as nossas? Por que ainda escolhemos que nosso subconsciente permaneça oculto da nossa consciência? Sim, eu disse no outro vídeo, lembra? Que a gente escolhe, que a gente pode escolher como que a gente vai evoluir. Então, isso não deixa de ser uma limitação, né? Temos que superar os nossos medos e preconceitos para medindo e receio de terapias, né? O pessoal tem muito medo de fazer terapia, seja holística ou psicológica, e acaba fechando isso tudo nas ciências místicas, ocultas. Então, a gente nota que ainda tem muito preconceito em torno de tudo isso, né? E, assim, eu sei que eu estou avançando um pouquinho no tempo, mas vamos lembrar que a responsabilidade é nossa, gente. Nós é quem estamos vivendo a pré-história do avanço tecnológico. Então, nós temos de ter essa noção de resgate próprio antes de criarmos a projeção disso nas máquinas, sob pena e risco, né, de no futuro perdermos o controle. Gente, mais uma vez, o assunto é amplo e denso, temos matéria para 1 milhão de vídeos, então fiquem aqui comigo, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos analisar juntos tudo isso, tá? Com bastante responsabilidade e humildade em aprender coisas novas, tá? Ou melhorar, né? E tentar enxergar o até aqui invisível, o nosso direito azul.